Eu queria saber, Antônio, teve um surgimento de um cenário no teatro, que foi o surgimento do gênero stand-up comedy. Quando surgiu, ele já existe há muito tempo, começou com o José Vasconcelos, que eu acho que provavelmente você deve conhecer, com o Chico Anísio, o próprio Jô Soares. Mas quando a gente nomeou, quando a gente chamou isto stand-up comedy, criamos basicamente um formato, um cenário, um contexto, teve uma briga muito séria com o pessoal do teatro. Quem se envolveu nessa briga num determinado momento foi até Denise Fraga. Ela até mencionou numa Roda Viva que ela achava que... ela usou as melhores palavras, né? Mas ela achava que era um desperdício um teatro tão grande, tão bonito, que cabem não sei quantas pessoas com um palco que poderia suportar uma montagem digna de musical da Broadway, mas somente com um ator, com um comediante em cena, usando somente um foco de luz. E eu queria entender a sua visão sobre isso, porque teve essa segregação, teve essa briga foi parar no segundo caderno, no jornal Globo, na época. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque hoje em dia eu acho que a gente convive melhor com essa realidade. E são pessoas que, pelo menos no meu ponto de vista, podem trazer um público para o teatro. Porque vamos chamar de plataforma, vamos chamar de mídia. O teatro é mídia. Você citou aí o Zé de Vasconcelos, né? Sim. Você não tem idade para isso, você não deve ter visto nada dele. Infelizmente não. Eu tenho idade para isso, eu vi. Eu vi o Zé de Vasconcelos e era realmente uma novidade. Ele, depois veio o Chico Anísio, depois veio o Jô fazendo a mesma coisa. Não tinha o nome de stand-up comedy, porque o espetáculo dele chamava Eu Sou o Espetáculo, né? E ele fazia, eu me lembro de ter visto, num teatro de 3.000 lugares. Sim, com banda, né? Mas ele não era uma banda, era uma orquestra. Era uma orquestra, isso, exatamente. Ele tinha uma orquestra, quase uma sinfônica atrás dele, e ele à frente no microfone, e ele fazia diversos personagens, contava diversas piadas, e era um show extraordinário. O stand-up, e esse nome vem dos americanos, sim, sim. Né? Que é por isso que é stand-up comedy, né? Comédia em pé. Não é comédia em pé. É comédia em pé. Porque é stand-up comedy. Ele veio de uma tradição americana que se mantém até hoje. Total. De se fazer um comediante na frente de um microfone sem cenário, sem luz, porque o stand-up tem regras. Sim. E uma das regras é que você não faça personagens. Uma das regras é que você seja você mesmo, falando sobre o que você quiser falar de uma forma engraçada. Então, esses stand-ups são feitos, e são feitos até hoje, em boates, em restaurantes, em lugares mais íntimos, em clubes de comédia fechados, e para isso. Eu entendo o que a Denise disse, é porque, de repente, o stand-up veio para o Brasil com algumas regras americanas, mas tirando o espaço, que a gente quase não tem, das companhias de teatro, porque você botava esse ator com a cortina fechada, ocupando um espaço que ele não precisa, porque Sim. ele usa microfone. A gente não usa microfone, a gente fala aqui. Então, nós precisamos daquela acústica, nós precisamos daquele palco, nós precisamos daquilo tudo que estava sendo invadido pelo stand-up, que poderia fazer numa quadra de futebol, onde eles ganhariam muito mais, porque caberia muito mais gente. Tem algumas pessoas de stand-up ainda no Brasil que fazem em ginásios de futebol. Sim, sim. Quando você comentou isso do espetáculo do norte-americano, há alguns comediantes que se apresentam em teatros. O Bill Burr, Não, o Seinfeld, ele faz no Carnegie Hall. O Carnegie Hall. Então, o Steve Martin se apresentou no Carnegie Hall, que eu acho que cabem 6.000 pessoas. Não, aquele grandão, o Square, o Madison Square, ali cabe 40.000 pessoas. Exatamente. Eu vi uma gravação do Seinfeld, ele com 40.000 pessoas na plateia, cortina fechada. Só que é o seguinte, é um evento. Ele vai para lá e ele junta 40.000 pessoas. Para gravar, né? Entendi. Eu, para fazer 40.000 pessoas no teatro, eu preciso lotar diariamente durante 2 meses, entendeu? Então, eu estou tirando o teatro durante 2 meses de uma companhia. É nesse sentido que eu entendi o que ela quis dizer. Mas eu sempre achei o stand-up muito bem-vindo. Eu acho que qualquer manifestação artística é muito bem-vinda. É que aí realmente você mexe naquela coisa dos espaços, né? É como as igrejas, por exemplo. Claro. As igrejas evangélicas estão pegando os teatros prontos, porque eles não precisam mexer em nada. Só que é uma invasão desonesta, porque a igreja não paga imposto, porque a igreja...
né? Sim. Ela cobra do seu público do mesmo jeito, mas ela pode fazer as pessoas em pé. Não precisa daquela acústica, daquela coisa toda que o teatro tem, e as igrejas estão invadindo os teatros também. E você acha que teve um pouquinho uma briga de ego quando teve o surgimento e também teve uma procura bem grande do público? Você acha que isso mexeu com o ego dos atores? Tem atores fabulosos fazendo stand-up, tem gente aí que eu sigo onde for, tem gente maravilhosa, gente muito boa, um Adnet, um Fábio Porchat, tem uma turma... Que são atores. São atores, são criadores, eles escrevem também, o Gregório, essa turma, então tem uma turma muito boa, são muito bem-vindos, eu queria fazer como eles, ao contrário. Eu gosto de stand-up comedy, eu já fui em algum teatro assistir? Foi. Com certeza foi no Comedy Sampa. Não, eu sei, mas é que não é um teatro. Lá é feito para isso. É um teatro e que estão tentando transformar num... Era um teatro que foi pro exatamente. espaço e virou um comedy, né? E fizeram muito bem, inclusive. Tá muito bonito, é muito legal. Ah, eu fui ver o Maurício Meirelles e eu acho que era um teatro. Teatro, provavelmente o Teatro Frei Caneca. Inclusive, perderam a oportunidade de vender bebida, né? Porque o cara... No Comedy Sampa já tem o consumo. As pessoas já podem... isso, é gostoso. Você tá lá, tá tomando um chopp, um negócio, e tá vendo o cara contar piada, né? A última vez que eu fui, encontrei o Eric Johnson. Legal. Grande showman, Eric Johnson. Que vai começar um show também. Muito bom. De stand-up. Ele faz, há muito tempo, ele fazia Eric Pinta Johnson Borda. Isso. Era um espetáculo muito bom. Ótimo, muito engraçado. A parte que ele imita o andar de um macaco até chegar no Romário. É sensacional essa parte, juro. E é muito louco, porque parece mesmo. Ele faz o andar do macaco, aí ele termina como se fosse evolução, sabe? E termina andando como Romário. É sensacional, Eric Johnson. Grande show, velho, Eric Johnson. Eric Johnson, queremos você aqui, Eric Johnson. Mas